tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei que horas você irá ver esse vídeo. Nós estamos aqui agora no canal Foro Medieval para fazermos a defesa não formal, né, da monografia da aluna Cristiana Bailo, cujo título é Entre Julgamentos e Transgressões, o Adultério sob o Olhar do Feiro Real, que foi orientada por mim. E a ideia desse vídeo, dessa apresentação, é que a Cristiana possa trazer a público a pesquisa que ela desenvolveu ao longo da graduação, que resultou na sua monografia. A monografia já foi aprovada, e Cristiana, desde já, parabéns, mas resolvemos fazer aqui uma rodada de leitores críticos, né, para que a Cristiana tenha mais subsídios ainda para desenvolver a sua pesquisa futuramente. Então, estão comigo hoje aqui Gabriel Ibrahim, que é o nosso bolsista, dando suporte. Obrigada, Gabriel. Professor Wendel dos Reis Veloso, com quem eu compartilho, né, a UPEN-UERJ, juntamente com o professor Rodrigo Rainha e a professora Ana Paula Lopes Pereira. Então, muito obrigada, Wendel, pela disponibilidade de ler o material original, né, por ter participado da banca avaliadora. E temos a nossa nova doutoranda do PPGH-UERJ, professora Natália Veloso, que está estreando, né, no PPGH-UERJ e que vai fazer a leitura crítica, ou fez a leitura crítica do trabalho. A banca original foi composta pelo professor Wendel Veloso e Rodrigo Rainha. Então, gente, o Wendel quer falar alguma coisa, algumas palavras iniciais, e Natália, e depois nós saímos e deixamos a Cris. Boa tarde a todos, né? Queria só saudar o público, né, que está ouvindo, salvar aqui os colegas presentes, o Gabriel, a Cris, né, a professora Marta e a professora Natália. Desde já dar os parabéns à Cris, né, já que o trabalho já se encontra aprovado. Então, desejar que a gente tenha uma ótima tarde aqui de aprendizado e de discussões. Obrigada, Wendel. Natália? Boa tarde a todos. Como a professora Marta falou, né, eu estou estreando aqui. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, a confiança, e foi um prazer enorme poder ler essa monografia da Cris. Fiquei encantada com o assunto. É um assunto que me agrada muito, eu gosto muito, e foi muito bem escrita, né? Uma leitura prazerosa, e tenho certeza que todos que estão aqui nos ouvindo vão se encantar com essa temática e com tudo que a Cris vai trazer hoje aqui para a gente, de aprendizado. Obrigada, Natália. Então, nós vamos sair agora, deixar a Cris fazer a apresentação dela, e depois nós voltamos para o debate, tá bom? Boa tarde, então, gente. Como a Marta me apresentou, eu sou a Cristiana, ela não falou o nome todo, né? Mas Cristiana Gomes de Mesquita Bailo. Eu vou apresentar minha monografia, Entre Juramentos e Transgressões, o Adultério sob o Olhar do Foro Real, que foi orientada pela mesma. Antes de iniciar, eu só queria agradecer principalmente a Marta, que está comigo desde o início da faculdade, né, nos nossos tempos de EAD, pelos ensinamentos, pelos puxões de orelha e principalmente pela paciência que ela teve comigo durante todo esse processo. Eu também quero agradecer a presença de todo mundo aqui, dando mais geral sobre a pesquisa. O tema é a regulamentação do casamento e do adultério no Foro Real, por Afonso Décimo Sábio. O problema de pesquisa é a relevância do adultério e sua intersecção com a influência da Igreja Católica e as relações de gênero. O objetivo geral é compreender as motivações do monarca e usar o controle do adultério não apenas como uma questão moral, mas como uma ferramenta de controle social e centralização política. Sobre a metodologia utilizada aqui, eu deixei separado três as principais obras, linhas que a gente utilizou. Então, a primeira seria a História Total, seria a Escola dos Análises, que significa que a gente não pode analisar o Foro Real de forma isolada, então a gente precisa entender e enxergar através de uma interdependência entre diversas esferas políticas, sociais, econômicas e culturais que moldavam a sociedade.
A partir disso também a gente integra com a nova história política do Renan Remont, sobre essa ótica que a gente entende que o olhar para o político não é somente uma sucessão de datas e acontecimentos, mas entender uma estrutura complexa de poder que envolve instituições e o controle na vida social. E, por fim, a gente fala sobre matrimônio, como a gente fala sobre matrimônio e adultério, a gente acaba caindo também sobre a categoria de gênero, então a gente utiliza a teoria de Joan Scott. Então, para ela, o gênero funciona como um campo onde a autoridade é articulada e legitimada, ou seja, a gente analisa como a monarquia utilizou a diferença sexual, a regulamentação de corpos e a punição severa às mulheres para policiar as linhagens e, consequentemente, legitimar sua própria autoridade soberana sobre o reino. Então, para iniciar as discussões do primeiro capítulo, que é do pluralismo jurídico à centralização monárquica, o projeto político do fuero real, a gente contextualiza o cenário no qual a nossa principal fonte, o fuero real, foi elaborado. Então, para compreendermos sobre as leis do Afonso X, a gente precisa olhar para a Península Ibérica entre os séculos XI e XIII. Diferente dos estados modernos, não existia ali uma unidade legal, né? Então, existiu o que o historiador Antônio Manuel Espanha define como pluralismo jurídico, que é a coexistência de múltiplos complexos de normas no mesmo espaço social. Então, naquele território habitavam cristãos, muçulmanos e judeus, e a justiça era formada pelo direito eclesiástico, costumes locais e leis régias e ordenações municipais. Apesar dessa fragmentação, havia influências que ajudavam a estruturar esse ambiente, então a herança do direito romano foi fundamental, porque ela oferecia o direito estável e único que garantia a segurança jurídica, especialmente para o comércio, por exemplo. Então, além disso, a tradição visigótica é materializada no Código Liber Ludicum, levou aos monarcas cristãos o conceito de império, o que permitia que os reis castelhano-leoneses se posicionassem como autoridades supremas, detentores do poder de vida e morte em seus territórios. Nesse mesmo período, a península passava pelo processo da Reconquista. Aqui nesse trabalho não pretendo me aprofundar sobre o que foi a Reconquista, mas, de qualquer forma, não era apenas um movimento militar e religioso contra a ocupação muçulmana, mas também um instrumento para a expansão do poder régio. Então, conforme novos territórios eram conquistados, surgia a necessidade de ampliação da aplicação da justiça. Então, é nesse momento que os esforços de unificação jurídica começam a tomar formas mais concretas, inicialmente com o rei Fernando III, pai de Afonso X, que buscava organizar essas novas populações recém-reconquistadas, como as cidades de Córdoba e Sevilha. O Fernando III ordenou a tradução do antigo Código Visigótico para a língua vernácula, criando, então, o fuero rusgo. Foi uma estratégia clara de substituir os costumes locais, que eram dispersos por uma legislação, e aí que essa nova legislação divulgasse abertamente o poder central do rei. Então, quando Afonso X Sábio assume o trono em 1252, ele herda esse complexo território e decide aprofundar o projeto de seu pai. Então, o grande objetivo político do Afonso X era instaurar o que a historiadora Maria Filomena Coelho chama de uma monarquia corporativa. Nesse modelo, a sociedade é entendida literalmente como um corpo, no qual o monarca atua como cabeça. O papel da cabeça não é governar sozinho, mas sim distribuir a justiça e organizar os outros membros. Então, nasce assim essa figura de rei legislador e rei juiz, que fundamentava sua autoridade suprema na ideia de que esse poder lhe havia sido concedido pelo próprio Deus, né? Então, para materializar essa monarquia corporativa, Afonso X e seus juristas criam uma série de obras legais, sendo o fuero real uma das principais. A gente também tem outras como o espéculo e as 7 partidas. O fuero real, então, fica como uma ferramenta mais prática e administrativa. Ela foi escrita em castelhano e com língua direta. O fuero real tinha o objetivo explícito de promover a paz e substituir os antigos fueros locais e as fazanas, que eram costumes e privilégios imprecisos que causavam uma confusão jurídica. Mas o fuero real foi além da organização social, né? O código ele altera várias punições corporais para indenizações financeiras. Então, ao fazer isso, ele determina que parte desse dinheiro arrecadado nas multas deveria ir para a coroa, com a justificativa de que qualquer delito cometido na sociedade ofendia diretamente o rei, que era o líder desse corpo social.
Então, além disso, o Código também facilitou o processo de apelação judicial, né, permitindo que os súditos recorressem mais facilmente à corte e consolidava o monarca como a última e suprema instância de justiça. No entanto, como é de se esperar, centralizar o poder e recursos financeiros mexe diretamente com privilégios enraizados. Então, o projeto Afonso ele encontra forte resistência. Em 1272, grandes famílias da nobreza castelhano-leonesa, como os Lara, os Raro e o Castro, lideraram uma grande revolta. O principal motivo do descontamento foi que, ao substituir os fueros antigos pelo fuero real, a nobreza perdia sua autonomia para julgar em seu próprio território e, consequentemente, perdia o dinheiro das multas que agora precisava ser dividido com o rei. A pressão dessa revolta foi tão grande que o Afonso X precisou recuar e negociar para evitar uma ruptura maior. Então, ele permitiu que a nobreza continuasse aplicando a justiça em algumas das suas comunidades. Por causa desse recuo e dessas adaptações práticas, a historiadora Marta Silveira classifica o fuero real como uma obra aberta, e ela não foi um código imposto de forma engessada, e ela precisou ser negociada frente à realidade social. Contudo, mesmo com esse recuo estratégico, o projeto de unificação não foi descartado. O monarca não abriu mão do seu papel legislador máximo e o fuero real continuou sendo aplicado, traduzido e referenciado. Então, em suma, nesse primeiro capítulo, a gente estabelece que o fuero real não deve ser lido apenas como um apanhado de leis morais. Ele foi um instrumento político, pragmático, utilizado por Afonso X para superar o pluralismo jurídico, limitar a autonomia da nobreza e centralizar o poder do reino de Castelo e Leão nas mãos da coroa. Aí, avançando para o segundo capítulo do nosso trabalho, mudando um pouco o nosso foco. Então, no primeiro capítulo, a gente entende a estrutura política e as intenções monárquicas do Afonso. Então, agora a gente precisa olhar para a base da sociedade medieval, que seria o casamento. Então, nos séculos XI ao XIII, o matrimônio ia muito além de uma união privada. Ele era pilar que alcançava dimensões políticas e econômicas, sendo a principal ferramenta da aristocracia para formar as alianças, selar pactos de paz e unir territórios. Exatamente por ser uma instituição de tanto poder, o casamento tornou-se alvo de intenso esforço de controle por parte da Igreja Católica. Então, para compreendermos como a Igreja tomou para si a normatização do matrimônio, precisamos olhar para a Reforma Gregoriana, ou Reforma do século XII. Esse movimento foi um movimento de reestruturação da autoridade eclesiástica que visava estabelecer a supremacia do Papa e criar uma linha divisória muito clara entre clérigos e laicos. Novamente, também é um tema que existe um grande e rico debate historiográfico que a gente não vai se debruçar nesse momento, mas, por exemplo, o historiador Augustin Flint, ele defende que a ascensão do Papa Gregório foi um ponto de venda fundamental para salvar a Igreja da submissão dos nobres. Porém, por exemplo, o Gerd Stellenbach critica essa visão centrada do Papa. Ele argumenta que o espírito reformador da Igreja já existia muito antes da ascensão de Gregório. E também temos a visão da Brenda Bolton, que ressalta o movimento como uma vital renovação espiritual voltada para a recuperação da pureza cristã. Mas, independentemente da vertente historiográfica, o fato é que a reforma resultou em uma intervenção direta do clero nas esferas íntimas da sociedade. O grande marco prático dessa intervenção foi o Quarto Concílio de Latrão, em 1215. Foi nele que a Igreja sistematizou suas regras morais e estabeleceu uma verdadeira política matrimonial. O concílio determinou, por exemplo, a proibição rigorosa dos casamentos clandestinos, exigindo que as uniões fossem celebradas publicamente dentro das igrejas e ministradas por padres. Além disso, alterou as regras de consanguinidade, permitindo casamentos entre parentes de até quarto grau, e, ao fazer isso, a igreja tomou controle das alianças aristocráticas. Esse movimento ele gera um profundo choque entre as duas visões de mundo, né? Então, a moral eclesiástica e a moral laica. Porque, para a igreja, o estado ideal da pureza era a castidade, o celibato. Então, o casamento ele vinha para aqueles que não conseguiriam viver da castidade, né? Isso é uma definição do George Dubé. Então, o que ele define é que para a igreja era visto apenas como um mal menor, né? Uma concessão divina para abrigar aqueles que não conseguiam conter a luxúria, tanto que haviam regras estritas até mesmo sobre dias permitidos para as relações sexuais, posições, etc., até mesmo dentro do casamento. Em contrapartida, a moral laica da aristocracia não estava preocupada com a salvação da alma, mas sim com uma preservação de heranças e linhagens. O casamento era uma negociação prática, né? Por isso a aristocracia frequentemente tolerava a poligamia, aventuras extraconjugais. Um exemplo clássico dessa mentalidade prática é o casamento de Berenguela de Castela e Afonso IX de Leão.
Eles eram parentes próximos, o que feria as leis da igreja, mas a união foi realizada mesmo assim porque era necessário selar a paz entre esses dois reinos. O Código de Afonso X ele precisou absorver as diretrizes cristãs, então logo na sua primeira lei sobre o tema, no Foro Real, ele determina que todos os casamentos devem seguir os mandamentos da Santa Igreja. A lei castelhana oferecia até certa liberdade para a mulher escolher seu marido, mas ela obrigatoriamente precisava de um consentimento dos seus pais. Caso contrário, ela poderia perder o direito de herança à família. O que não mostra que o matrimônio ainda é fortemente guiado pelos interesses econômicos. E a maior prova de que o Foro Real manteve essa lógica patrimonial e patriarcal laica está na rigorosidade das regulamentações de dotes e das aras. O dote era uma quantia que a família da noiva entregava para o marido administrar, e as aras eram uma doação do marido para a esposa como garantia financeira. No Foro Real, limitou-se o valor das aras a, no máximo, 10% do bem dos maridos, e essas instituições provam que, apesar de todo o verniz religioso imposto pelo Quarto Concílio de Latrão, a monarquia continua tratando a mulher como patrimônio da família e o casamento como um contrato econômico estrito. Exatamente por isso, então, que o casamento, por ser um pilar de circulação de riquezas e da estabilidade política, que ele era tão protegido, e é por isso que qualquer transgressão a ele era visto como um crime gravíssimo, o que vai nos levar para o nosso terceiro capítulo. Brevemente, para a gente falar sobre o Foro Real em si, então, como se fosse uma ficha técnica, né? Então, quem compôs foi o rei Afonso X, o sábio, junto com os juristas da corte. Não existe um consenso sobre a data de criação, mas começou a sua implementação por volta de 1255. Ele é estruturado em 4 livros, 72 títulos e 550 leis. A edição que eu utilizo na pesquisa é essa aqui, que é publicada pela agência estatal, Boletim Oficial do Estado, em Madrid, é público, o acesso na internet, qualquer um consegue acessar. Então, voltando aqui sobre o terceiro capítulo, né, o adultério como delito, instrumento político, a intervenção da monarquia na ordem social. No capítulo anterior, então, a gente compreende sobre como o casamento era o pilar da estabilidade social e da circulação de riquezas. Então, agora a gente analisa o que seria a maior ameaça a essa estrutura, o adultério. O nosso objetivo aqui não é demonstrar, nosso objetivo é demonstrar como a monarquia utilizou a punição do adultério, não apenas como uma questão moral, mas como um poderoso instrumento político de intervenção na ordem social. Então, para começar, a gente precisa entender que o que era o adultério na Idade Média, né? Então, os juristas afonsinos fizeram um grande esforço para definir esse termo, que muitas vezes se confundia com fornicação ou luxúria. Então, nas 7 partidas, o adultério é definido a partir da expressão latina alterus et toros, que significa literalmente o homem que vai ao leito de outro, ou seja, que se deita com uma mulher casada ou noiva de outro homem. Na legislação, o adultério foi classificado como um pecado, crime, né? Essa classificação é fundamental porque ela institucionaliza o pecado, permitindo que a monarquia o puna judicialmente. Mas como o Foro Real punia esse pecado-crime, né? Então, a gente analisa 7 leis dedicadas exclusivamente ao adultério nesse código, que a gente consegue encontrar uma disparidade profunda de gênero. Então, no próximo slide, eu tenho 2 leis aqui que eu vou mencionar. Então, a primeira, ela fala que se uma mulher casada cometesse adultério, ela determinava que ela e seu amante ficariam sob o poder do marido, que poderia confiscar todos os seus bens ou até mesmo condenar ambos à morte. Agora, essa segunda lei, no caso a primeira é a primeira lei, essa é a segunda, tá certo, desculpa. Então, se a mulher for apenas noiva, a punição era a perda dos bens e a servidão, mas o marido não tinha direito de matar, demonstrando então que existia uma hierarquia onde a mulher casada sofria punições muito mais severas por ter uma maior responsabilidade com a linhagem. Já em contrapartida, essa é a 7ª lei do título. Ela revela um duplo padrão moral impressionante, que era permitido que homens casados tivessem relações sexuais com mulheres solteiras, concubinas ou prostitutas, sem sofrer nenhum tipo de punição. Então, ela quebra um pouco essa falsa equidade que demonstra que o foro secular
ele não estava preocupado com a fidelidade conjugal em si, como exigia a igreja, mas sim com uma preservação da linhagem e da honra masculina. Então, deixa eu só voltar aqui. É nesse ponto, então, que a teoria da John Scott sobre o gênero como uma categoria de poder se torna a chave da nossa pesquisa, né? O gênero aqui não é apenas uma diferença biológica, mas a forma primária de dar significado e legitimizar as relações de poder. Na mentalidade jurídica de Castela, a mulher era vista como uma transmissora da desonra, né? O corpo feminino era policiado porque o seu adultério ameaçava induzir um herdeiro legítimo na família, arruinando a herança e o patrimônio. Uma curiosidade é que o Foro Real sequer usa o termo adúltera, mas sim adulterador, masculinizando o crime e reforçando a visão de que a mulher era o meio, o instrumento através da qual um homem ofendia a honra de outro homem. Nós sabemos disso porque o rei se importava tanto com uma traição que ocorria dentro da casa dos seus súditos. A resposta está na política de Estado. Então, os juristas da corte, como Jacobo de las Leis, colocavam o adultério até no mesmo patamar de crimes gravíssimos, como homicídio, roubo e heresia, porque, segundo ele, afirmava que ela violava a paz da terra. O adultério gerava disputas de herança, assassinato por vingança e desordem social. Então, ao transformar o adultério em crime de acusação pública, a monarquia encontrou justificativa perfeita para intervir na vida privada. E para consolidar essa intervenção, Afonso X implementou na sua legislação um processo de inquisitório, a inquisitio, que significava que a justiça passou a exigir provas, testemunhas e racionalidade, substituindo antigos duelos e vinganças pessoais. Mais importante ainda foi a facilitação das apelações, o ius appellatiums, desculpa. Se um processo de adultério envolvesse valores acima de 10 maravédios, o caso podia ser levado diretamente à corte do rei. Dessa forma, então, o projeto Afonso se fecha perfeitamente ao criminalizar o adultério, instituir multas que eram divididas com a coroa. O rei arrecadava fundos ao atrair os processos por meio de apelações judiciais. Ele esvaziava o poder de julgamento da nobreza local e, ao policiar os corpos femininos e a moralidade, reafirmava a sua imagem como a cabeça do corpo social. Então, em suma, as leis sobre adultério no Foro Real não foram apenas um reflexo de uma moral religiosa opressora, elas foram uma ferramenta jurídica altamente sofisticada, utilizada por Afonso X para superar a fragmentação jurídica, intervir nos domínios senhoriais e consolidar de forma definitiva o seu poder central como rei legislador de Castela. Então, deixa eu só voltar aqui. Chegando, então, aos nossos resultados e a conclusão dessa pesquisa, a gente pode amarrar todas essas discussões dos capítulos anteriores para confirmar a nossa tese principal. Então, ao longo da nossa análise, fica evidente que o Foro Real não deve ser lido apenas como um simples compilado de regras morais ou de preceitos religiosos na Idade Média. Na verdade, nós concluímos que a regulamentação do casamento e a punição severa do adultério ultrapassaram as fronteiras da moralidade e funcionaram como uma verdadeira política de Estado. O adultério deixou de ser tratado como um simples pecado, restrito à esfera doméstica, e passou a ser classificado como um delito público, uma grave violação contra a terra e a ordem do reino. Ao institucionalizar a criminalização dessa transgressão, a coroa conseguiu, por exemplo, captar recursos através de confiscos e multas, transformando a moralidade em uma ferramenta econômica estratégica. Mas o principal impacto dessa política foi garantir uma intervenção direta e calculada da monarquia na vida privada dos seus súditos. Para que essa intervenção funcionasse na prática, Afonso X inseriu o poder real nos conflitos familiares através de inovações processuais, como o inquisitio e o sistema de apelações. A inquisitio trouxe uma nova racionalidade jurídica ao exigir provas e testemunhas em vez de vinganças privadas. Já o sistema de apelações, o ius appellatium, permitiu que os processos saíssem da mão da nobreza local e subissem diretamente para a corte régia. Através desses mecanismos somados ao controle rigoroso sobre as mulheres, cujos corpos eram vigiados por serem vistos como transmissores de uma desonra, o rei conseguiu controlar a estabilidade das viagens e as heranças das grandes famílias. Por fim, a nossa grande conclusão é de que, ao definir na lei quem poderia se casar, como os bens e os dotes deveriam circular e como as traições conjugais seriam punidos, Afonso X estendeu os tentáculos da justiça régia para o interior das casas dos reis e seus súditos. Com essa estratégia, o monarca conseguiu esvaziar o poder dos senhores locais e consolidou de forma definitiva o seu papel histórico como rei juiz e rei legislador.
fuero real, então, representa o sucesso de um projeto de poder que utilizou o controle da vida íntima para transformar uma sociedade medieval, fragmentada em uma grande monarquia corporativa centralizada. No próximo slide aparecem as minhas referências, eu vou passando aqui, rapidinho. Então, eu só queria agradecer novamente a presença de todo mundo para a gente poder abrir para as perguntas. Obrigada, Cris. Vocês tiveram aí uma palhinha, né, do trabalho da Cristiana. Eu não falei o nome completo porque é o nome de princesa, tem, né, 500.430 nomes e sobrenomes, mas é mais conhecida por nós carinhosamente como Cris Bailo, né? Eu tive o prazer de ser orientadora da Cris desde a iniciação científica até a monografia. Cris foi bolsista do PEN-UERJ, foi bolsista para a docência. Então, Cris, eu também te agradeço pela oportunidade que foi para mim te orientar, né? E esse trabalho é resultado do projeto de iniciação científica que nós desenvolvemos na UERJ e que a Cris é a primeira bolsista a concluir uma monografia com o tema do projeto, né? Esse projeto novo. Anteriormente a Maiara, agora a Cris, e mais para frente haverá outras monografias versando sobre temas relativos à legislação afonsina e as questões referentes ao direito das mulheres, né, na Idade Média, especificamente castelhano-leonesa. Então, Cris, muito obrigada também pela sua participação na minha pesquisa, que a gente fica muito feliz hoje ao ver o resultado, né? Então, vamos começar com a nossa rodada de perguntas. O público também pode fazer perguntas aí no chat, tá? O pessoal do PEN-UERJ que está assistindo, porque hoje é o dia do nosso laboratório, então um laboratório um pouco diferente, mas a gente quis fazer aqui justamente para ficar registrado, né, o trabalho. É uma prática que nós vamos começar a fazer sempre, então todos os nossos membros do PEN-UERJ vão fazer as suas defesas aqui também, né? Então, sintam-se estimulados a fazerem as perguntas que vocês também quiserem fazer aí no chat. Então, começando pela Natália. Natália vai fazer as colocações dela e as questões que ela achar relevantes. Depois passamos para o Wendel. Aí vamos fazer assim, a Natália faz as perguntas, a Cris responde, e depois o Wendel, e assim sucessivamente, tá bom? Natália, fica à vontade. Olá, como eu já disse, Cris, queria mais uma vez te parabenizar pela sua escrita, né? Nem sempre a gente consegue ler textos onde a leitura flui tão bem, né? E o seu texto é um texto agradável, de fácil leitura, ele está muito bem escrito, bem arrumadinho, o que facilita o nosso entendimento logo na introdução do que você vai trazer para a gente, né, de que trabalho é esse, a metodologia, fica tudo muito claro já ali na introdução, e ao longo dos capítulos você vai realmente cumprindo aquilo que você prometeu na sua introdução, né? E ouvindo aqui a professora Marta, né, falar sobre o seu trabalho, que é parte da pesquisa que vem sendo desenvolvida no laboratório, eu fiquei muito contente também de, ao ler, ver as citações, por exemplo, da pesquisa da Maiara, né, que também é do PEN. Então, é legal de ver como, aos poucos, o PEN vem formando, né, pesquisadores nessa área, onde um serve de fonte para o outro, né, de instrumento. Uma pesquisa vai auxiliando na pesquisa do outro, né? Então, ver as referências à pesquisa da Rose, as referências à pesquisa da professora Marta, é muito legal isso, né? E, ao ler o seu trabalho, eu gostei muito da parte que você contextualizou, né? Falou um pouco do Fernando III, para depois trazer o Afonso X, do fuero rusgo em relação ao fuero real. E aí, uma anotação que eu tinha feito aqui, que eu fiquei com dúvida em relação ao termo
façanhas quando eu li o material, mas agora você, na sua apresentação, você falou sobre isso, né? Então, eu cheguei a notar que agora seriam costumes e privilégios as façanhas. Desculpa, eu mutei. Antes, só agradecer aí pelo elogio. A Marta viu esse processo muito longo de escrita. No começo, definitivamente, a minha escrita estava bem rudimentar, então esse processo de desenvolver a escrita realmente foi um longo processo, aprofundar mais. Eu acho que eu sou, tendo a ser uma pessoa muito direta, então na pesquisa eu também tinha tendência de ser uma pessoa muito direta. Então, Martin falou, não, aprofunda mais, usa mais fonte, fala de outras pessoas. Então, obrigado, realmente foi uma luta. Eu também tive que ver pessoas para corrigir os textos, reler os textos antes de eu mandar para a Marta. Então, obrigado, que realmente foi um grande trabalho da minha parte, no sentido de que foi trabalhoso, não que eu fiz algo muito genial. Sobre as fazanas, sim, junto com... Deixa eu só puxar aqui para eu não me enrolar na hora de responder você, tá? Desculpa. Eu falo só... Deixa eu achar onde é que tá, porque, enfim. Mas as fazendas, até do que eu entendi, era junto com os feiros locais, que era uma mistura desses costumes, e nesse sentido de que já era implementado como um costume, né? Então, era um costume... Nossa, desculpa, acho que eu fiquei nervosa na hora de responder. Mas sim, foi o que você entendeu. É porque eu escrevo junto feiras locais e fazanas, então eram costumes e privilégios impressivos que causavam uma confusão jurídica no sentido de que já estava implementado e aí existiam muitas confusões, então determinadas fazendas determinavam certas coisas, outras. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu respondi certo, não foi, Marta? Desculpa, eu fui ficando nervosa. As perguntas são as partes que me deixam mais nervosa, porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai falar, né? Então você tem É o dificuldade de se normal. preparar. Mas isso faz parte. E sim, as fazenhas são isso, são documentos, tá, que estabelecem regras que são costumeiras. E que versam sobre diversos assuntos, como, por exemplo, distribuição de terras numa determinada região, de uma vila, quem vai ficar com cada parte, o que vai se produzir ali, enfim, são documentos que ordenam um pouco a vida das comunidades urbanas que vão sendo constituídas com o processo de repovoamento que vai acontecendo ali, conforme também a tomada ou a retomada do território peninsular por parte dos cristãos também vai se dando, né? Então, são documentos muito antigos, alguns são preservados, outros não, que vão sendo distribuídos pelos reis desde o século XII, mais ou menos. Eles vão sendo estabelecidos como se fossem umas cartas de povoamento, digamos, de uma determinada região, tá? Então, as façanhas, no momento lá do século XIII, que é o século do Afonso X, você tem uma pluralidade jurídica, porque você tem vários documentos que regulam a vida dessas comunidades. Desde dessas façanhas, que seriam esses documentos relativos ao registro dos costumes, digamos assim, mas também os fueiros, que eram documentos jurídicos dados pelos reis para a fundação dessas comunidades. Então, o objetivo, como a Cris falou, do Afonso X, que havia sido também o objetivo do Fernando III, era tentar diminuir um pouco ou por fim mesmo, né, essa pluralidade de foros circulantes, né, essa pluralidade normativa circulante. E aí, como a própria Cris explica, eles acabaram não conseguindo isso, né? O fuero real não vai se estabelecer de fato como a única fonte legislativa do reinado do Afonso X, mas vai ter uma repercussão muito grande, né, em termos jurídicos posteriormente, nos séculos seguintes, e no século III ele fica como a referência maior sobre esses diversos foros que circulam ainda no reino.
Entendi. Então, a ideia, a princípio, era padronizar com fuero real, mas devido às resistências, né, da nobreza de diferentes regiões ali, aquela coisa do fuero não era algo engessado, né? Conforme as necessidades locais, ele ia cedendo e ia fazendo alterações nesse fuero, né? Então, ele servia meio que de modelo e em cada região ele poderia se adequar às necessidades locais. Ele funcionava como se fosse tipo um guia. material de consulta, né? Um guia. Fala aí, Cris. É porque justamente o que eu mencionei, porque o fuero real ele mexe com o financeiro, né? Então, um dos objetivos do fuero é ele capitalizar, né? Ele receber o dinheiro dessas multas e diretamente para a coroa. Então, é isso o que dói na nobreza, né? Se é o que dói até hoje na gente, né? Na época é o que mexe com a nobreza, e aí existe a revolta de 1272, e aí até o que a própria Marta fala no trabalho, né? Ela falou aqui, mas ela fala na tese dela de que o fuero real então não fica um material engessado, então ele acaba sendo utilizado em muitos territórios como um guia ou como um documento de base para o que vai ser aplicado naquela localidade, né? E, Cris, uma curiosidade. Você falou que mexe muito no bolso, né? Uma outra anotação que eu tinha feito aqui, que eu fiquei realmente curiosa em relação a isso. Se em algum momento aparece o valor que era cobrado, né? A pessoa cometeu ali uma infração e aí isso gera uma indenização para o rei, porque o rei se sente, né, ofendido de alguma forma. Essa pessoa, ao cometer esse delito, estaria ofendendo o próprio rei. Mas existia porque você fala que existiam diferentes tipos de pecado, né? E que o adultério seria um pecado criminal, né? Que seria ali intermediário entre os pecados veniais e os mortais. E aí tinha alguma diferença, assim, em relação a valor de uma infração para outra, de um delito para outro? Ele cita isso em algum momento? Olha, do que eu me lembro de ter lido, eu não lembro de ter alguma especificação financeira. Pode ser que tenha aparecido e eu não li. O que eu lembro é da definição dos dotes e das aras, que, se eu não me engano, os dotes já definem que tem que ser 10% da renda dos bens dos maridos. E eu até mencionei em algum momento em que se durante esse processo envolvesse uma quantidade de bens maior do que 10 maravédias, a gente podia ir direto para a corte do rei. Mas eu não me lembro de ter lido, pelo menos não nas leis sobre adultério, se já existia, por exemplo, uma pré-definição de valores e de multa, enfim. Mas eu posso não ter. Eu lembro, talvez, da Marta mencionar alguma coisa, mas eu não anotei em alguma reunião. Porque depende, né? Você tem vários tipos de penalidades dentro do fuero real. Mas, basicamente, você tem 3 tipos, que são as penalidades corporais, as penalidades pecuniárias e as penalidades que a gente poderia chamar de morais, né? Então, quando se trata de alguns erros, como o fuero real chama os crimes ou delitos, o termo geralmente usado é erros, né? Mas quando havia alguma situação que era muito impactante, como o homicídio ou algo desse tipo, ou mesmo o adultério, as multas pecuniárias eram muito menores em relação às penalidades corporais. Então, geralmente, o estabelecimento de algum tipo de valor, como se fosse uma pecúnia, uma indenização a ser paga à parte ofendida, é estabelecida na lei para casos menos graves, né? Casos menos desagregadores da ordem social. Então, tipo roubos, ou então alguém que se sente ofendido por algum motivo, não pagou dívidas ou etc., né? Então, havia casos de pagamento e valores estabelecidos.
Maravédio, 12 maravédios, 100 maravédios, 50 maravédios, ou maravedis, enfim. Mas casos como adultério, se eu não me engano, não tem uma correlação para uma pena pecuniária, né? Não, nesse sentido. Pelo menos eu também não me recordo. Então, as anotações que eu fiz foram essas. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E tenho certeza que é o início de uma longa carreira aí como pesquisadora. Obrigada, Natália. Obrigada mesmo pela sua leitura atenta. E a ideia, gente, desse encontro, né, é justamente isso, é promover o tema, é promover o debate, é promover a conversa, né? Então, por isso, quem está aí no chat pode fazer pergunta que achar melhor, e porque a defesa a Cris já fez, né? Quando ela escreveu o seu texto, o texto já foi lido, já foi aprovado. Mas a ideia é a gente publicizar o tema, né? A gente conversar sobre o tema. Então, pode colocar aí também a sua dúvida, não se preocupe se ela soar muito básica, né? Porque o bom da história é que a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre precisando aprender alguma coisa. Então vamos lá, Wendel, você pode fazer suas considerações, depois a Cris vai te responder na medida do possível. Boa tarde, pessoal. Quero começar com praxe aqui, agradecendo a Marta e a Cris por terem me convidado para avaliar essa monografia, a qual eu gostei muito, aprendi muito com ela, né? Aprendi lendo, aprendi aqui hoje ouvindo a Cris, anotei as coisas, né? Aqui a gente tem 3 especialistas no assunto, né? Que é a professora Marta, a professora Natália, a professora Cris, que são especialistas em Península Ibérica, sabem muito mais disso do que eu, né? Que tem minhas parcas leituras, né? Me sinto amplamente contemplado aqui pelo que colocou a professora Natália. Então, eu vou fazer umas colocações aqui, já que a ideia é de defesa, né? Assim, eu sempre gostei de assistir defesas, né? Eu sempre aprendi muito, né? Quando se colocava as questões do trabalho das pessoas, eu sempre aprendi muito sobre o meu trabalho mesmo, como fazer o meu trabalho, né? Então, pensando nisso, eu pensei em fazer essas intervenções aqui para ajudar quem está ouvindo, para dialogar com a Cris e para as próximas etapas do trabalho da Cris, né? Imagino que ela vai querer fazer uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa, né? E tudo que eu vou comentar aqui tem a ver com a maneira como eu entendo, né, o que caracteriza um trabalho acadêmico, né? O que caracteriza nesse caso aqui, uma monografia, ou, né, no caso do mestrado, uma dissertação, enfim, uma produção acadêmica, tá? Dito isso, Cris, eu gostei muito. Lady Gaga estaria orgulhosa de você, tá vendo, Cris? Da sua monografia. Tá bem escrita, muito melhor escrita que os trabalhos, né, que a gente tem lido ultimamente. Claro que tem ainda problemas, mas nada ofensivo, né? Pelo contrário, adorei a maneira como você estruturou os capítulos, achei que tá tudo muito lógico, faz sentido. O fato de que você, ao final de cada capítulo, faz um amarrado, faz um apanhado daquilo que você discutiu durante o capítulo, gostei muito. Por exemplo, eu não sou uma pessoa por demais versada em Península Ibérica, né? Quanto mais Idade Média Central, de reinos ibéricos, mas a leitura foi... você facilitou, digamos assim, né? Essa leitura, quando fazia essas remissões, isso foi muito positivo para mim enquanto eu estava lendo. Tá? Gostei muito. O trabalho tem todos os itens que uma monografia tem que ter, né? Que um trabalho acadêmico tem que ter, né? Tem um problema, tem uma questão. Essa questão é respondida a partir
né, de pressupostos historiográficos, né, parte de análise documental, com reflexões teóricas, né, com apontamentos teóricos e metodológicos. Então, isso, né, como todo mundo aqui já sabe, né, o trabalho está aprovado, muito bem aprovado, então parece, mas eu faço questão de dizer isso, né? O trabalho se caracteriza como um trabalho acadêmico, como uma monografia de fato. Isso é muito importante. Você ficou falando aí, porque foi muito difícil, mas é que eu não quero dizer que eu não fiz grandes coisas. Fez sim, Cris. Terminar já é uma vitória. Escrever algo, você pode olhar para essa monografia e falar assim, fui eu que escrevi isso aqui. De cabo a rabo, fui eu que escrevi. Isso não é pouca coisa, né? Isso não é fácil. Esse primeiro exercício de escrita, para algumas pessoas, então, é muito doloroso, né? Escrever a monografia não é algo simples, né? A gente tende a achar que é simples, porque quase ninguém diz que é difícil, então as outras pessoas fazem, a gente acha que as pessoas fazem porque deve ser fácil, né? E porque a gente tem essa imaginação do senso comum de que o pensamento passa para o papel de modo muito fácil, muito simples, quando na verdade são linguagens diferentes, é quase uma tradução para um outro idioma, né? Às vezes você sabe muito bem o que você quer dizer e você não consegue botar no papel, né? A gente entende o assunto, a gente entende a questão, a gente não consegue a jeito de botar no papel, porque é uma outra linguagem. Isso sabe? Então, é muito para algumas pessoas é mais tranquilo, mas para a maioria de nós é muito difícil, né? No sentido de que é doloroso mesmo, e não tem nenhum problema em ser doloroso, não, tá? A gente está fazendo sinapses novas, está pensando coisas que ainda não tinha pensado antes, então é um processo, de fato, difícil, doloroso, e tem que ser. Né? Eu sei que a gente está vivendo uma cultura de que tudo tem que ser fácil, muito, muito bonito, muito simples, mas então eu queria deixar isso registrado aqui, né? Para você ter orgulho do seu trabalho e tudo isso, tá? E aí eu vou colocar algumas questões agora que são mais de forma, porque assim, de conteúdo você me convenceu, né? Eu não conheço, né, do tema para poder te colocar. Você me convenceu, estou super convencido. Acho que você tem que levar esse tema adiante, né? A gente está vendo pelo menos na historiografia anglófona, assim, um revival, né, assim, da temática do casamento, né? Durante muito tempo, o casamento foi visto como um negócio menor, né? Tema de historiadora mulher, né, que quer estudar perfumaria, né? E hoje está tendo uma discussão, né, nos estudos medievais que colocam o casamento no centro, né, das relações de poder, né, como ele é um mecanismo, como ele é uma tecnologia, um mecanismo, um dispositivo de poder, melhor dizendo, né, como, né, aquelas discussões que desde o período romano o casamento é um mecanismo de controle da mulher, do corpo feminino, né, o casamento é um instrumento de controle da mulher, né, ou seja, ele é uma tecnologia do patriarcado, né? E como ele vai ser apropriado pela igreja, né? A ponto de que Ambrósio, né, vai propor que as virgens consagradas não podem simplesmente ser virgens consagradas, elas têm que se casar, elas passam por uma cerimônia de casamento com Cristo, né? É a apropriação do controle, né, daquele instrumento de controle romano, né, do qual a igreja vai se apropriar, né, para submeter as mulheres, né, até porque os bispos se colocam como os representantes de Cristo aqui na Terra, então eles que são os responsáveis por essas mulheres que se casam com Cristo, né? Então a gente tem o casamento, e aí partindo dessa questão, né, e aí eu adorei que você colocou o tempo todo que o casamento, o gênero, uma questão de poder, né? Porque isso, eu acho que é isso que tem que ser sublinhado mesmo. Você está correta, e eu acho que a ênfase agora nesses trabalhos sobre casamento tem colocado ênfase nisso,
né, em casamento. Então, como as discussões sobre casamento, portanto, são história política, né? É isso que essa é a história do poder, né? É isso que esses trabalhos têm insistido. Diante disso, inclusive, eu senti falta no trabalho de você dialogar com um texto que é muito conhecido aqui nosso, que é muito lido, que é o texto de Jérôme Bachet, A Civilização Feudal, porque no capítulo que ele vai explicar a reforma gregoriana, né, ele usa como chave explicativa a questão do casamento, né, da prática sexual do casamento, que é algo, inclusive, incomum quando ele estava ali escrevendo o livro dele. Né? Ele explica, né, a reforma gregoriana a partir dessa chave, né, da prática sexual e do casamento. Né? Então, eu acho que você poderia ter dialogado com o Jean Bachet. Né? Porque, e aí eu acho, né, já que eu estou nessa aqui de fazer esses comentários, eu acho que vai ajudar quem está para escrever monografia, quem está escrevendo, né, eu acho que o primeiro item de um trabalho acadêmico, né, tem que ter fazer um levantamento. Só um minuto aqui que eu vou pedir para ligarem a luz. Fazer um levantamento dos trabalhos que tratam do tema, né? Dos mais importantes que tratam do tema, um levantamento bibliográfico, como você gosta de dizer, né? E a gente estando no Brasil, que tem um número assim quase que exorbitante de medievalistas, né? A gente soma aí os especialistas em América Antiga e não dá o que a gente tem de medievalista no Brasil, né? Fazer um levantamento da historiografia nacional, né? De que já tratou do tema. Assim, nem que seja para dizer, olha, eu conheço, existe, não estou partindo dessa historiografia, porque discorda a partir disso, mas eu acho que tem que ter esse levantamento. E aí eu acho que você deixou de dialogar com alguns textos muito fundamentais assim, para a gente aqui, que são, como eu coloquei aqui, o do Jérôme Bachet, que é amplamente disseminado nos cursos de graduação, né, que tem essa característica peculiar, né, de explicar um fenômeno estrutural, comumente associado à política institucional, que é a reforma gregoriana. Ele usa como chave explicativa a questão da prática sexual e do casamento, né, porque ele vai partir da ideia de separação, né, entre o clero e os não clérigos. Então, ele usa isso como chave. Eu senti essa falta, portanto. Por conta dessa falta de levantamento, eu senti falta de você deixar claro no texto a diferença entre o seu trabalho e o trabalho do professor Marcelo Pereira Lima, né, que fez uma tese sobre adultério, né, nos textos afonsinos. Então, qual é a diferença? Né? O que é que você fez que não é não é que, né, obviamente, o professor Marcelo não esgotou o tema, né, na tese dele. Você trata disso que eu estou falando, mas aí você tem que mostrar, né, ou que você está fazendo algo diferente, ou que você está indo, ele apresenta X documentos, eu estou pegando essa documentação aqui para explorar um pouco mais, né, para me deter nessa documentação pela qual ele só passa, enfim, né, mostrar no que difere. Eu acho que isso tem que ser feito. Então, inclusive, essa é uma questão que eu coloco para você, se você puder responder depois assim, do que você diferencia o seu trabalho do professor do professor Marcelo Pereira Lima. E aí eu senti falta da dissertação e da monografia dele. Por que eu estou falando isso? Né? Eu estudei os concílios lateranenses na minha iniciação científica. Né? Então, acabei lidando com essa questão do casamento também. E aí, por isso que eu conheço a monografia do professor
né? Fui até, na época, a gente não pegava as coisas na internet, né, Marta? Eu fui lá na biblioteca do IFIX tirar cópia da monografia do professor Marcelo, da dissertação, né, para poder ler. E aí, senti falta de você dialogar com esses trabalhos que abordam essas questões, né? Pelo menos citar numa introdução do trabalho que você conhece, né? Que existe, né? Mas que você dialogar de modo mais objetivo com a tese, não tem problema, né? Você não precisa dar conta de ler tudo, mas eu acho que tem que fazer esse levantamento de texto. A professora Andréia, né, que tem uma produção muito pioneira, inclusive aqui no Brasil, ligadas aos concílios lateranenses. Ela tem textos sobre casamento dos concílios lateranenses, né, com os quais você tinha que ter dialogado. A professora Carolina Gualda Silva, lá da Rural, né, que tem a dissertação de mestrado dela sobre casamento, e que originou um livro sobre a temática. Esse livro tinha que ser mencionado. São autores que lidaram com essa temática, e nesse período, né, da Idade Média Central, assim como eu senti falta de você dialogar com aquele texto que já se colocou meio, né, como clássico aqui na historiografia nacional, que é o texto da professora Carol Gual sobre a multinormatividade na Idade Média, né, que é aquela introdução no dossiê sobre leis na Idade Média que ela organizou na SIGNE. Ela fez aquela apresentação em que ela não só apresenta os textos, mas faz a discussão sobre o conceito de multinormatividade. Eu senti falta, né, porque ela é a professora, talvez ela e a Marta sejam as pessoas que têm se dedicado de modo mais sistemático, né, à temática das leis, né, na Idade Média, a Filomena também, né, enfim. Então, eu acho que as coisas têm que ser citadas, né? Por que eu estou falando que essas coisas são mais de forma? Porque, em tese, pode até ser que sim, mas eu não acredito, né? Isso não ia mudar o resultado da sua pesquisa, né? E nem isso é uma questão mais de forma que eu estou dizendo mesmo. É a linguagem da produção acadêmica, né? Existe uma linguagem que a gente aprende durante a graduação, e é isso que a gente põe à prova quando escreve uma monografia, né? Essa linguagem, e essa linguagem acadêmica diz que a gente tem que dialogar com aqueles que já escreveram sobre o tema antes da gente, né? Então a gente tem que fazer esse levantamento, sobretudo, como estamos no Brasil, né, da historiografia nacional, ou nem que seja para apontar a inexistência. Olha, não tem, né? As pessoas não falam disso aqui. E, inclusive, como hoje a gente tem chamado a atenção, que ainda temos que tomar cuidado, porque temos a falsa sensação de que fazemos um levantamento amplo e global por conta da internet, de deixar claro onde a gente pesquisou, para falar, olha, eu pesquisei aqui, ali, ali, não encontrei. Né? Porque a gente não pesquisa em todos os lugares. Né? Pode existir em algum lugar que a gente simplesmente não teve conhecimento. Tá? Então, a única questão que eu quero colocar de fato aqui para você é essa. Eu queria que você diferenciasse o trabalho do professor Marcelo, se for possível, né? Se você não pensou nisso, não tem problema. Agora, eu queria muito te incentivar a continuar, porque eu achei muito essa ideia, né? É a ideia que a Marta trabalha, né? A Marta trabalha nessa chave, mas é que esses códigos legais, né? essas disposições legais, são um mecanismo de tentativa de controle, né, da sociedade, como essas disposições sobre sistemas que até pouco tempo, e ainda hoje tem gente que acha menor, né, casamento, prática sexual, gênero, adultério, né, você demonstrou como esses elementos são fundamentais também nessa conversa sobre o poder, sobre a monarquia. Então, sobre como essas questões estão ligadas à política institucional, à política protocolar, né? Como não é menor discutir essas questões, né? E essa é uma pegada que a historiografia internacional tem desenvolvido sobre
o tema. Então, te incentivo mesmo a continuar. Cola aí na Martinha, né? Não tem ninguém melhor para te ajudar. E vamos escrever um projeto para o PPGH, aproveitar que a Martinha está lá agora, né, para continuar, te incentivo. Tá? Quero agradecer pela oportunidade de ler seu trabalho, como falei, aprendi muito. Tá? Aprendi mesmo, anotei enquanto estava escrevendo, né, no meu caderno lá de estudos, enquanto estava lendo, porque não é a coisa, né, não é o que eu pesquiso, não é o que eu mais leio mais para dar aula, para eu vou participar de alguma banca, de alguma coisa, então, de fato, aprendi muito. Quero agradecer a oportunidade a vocês. Espero que as minhas contribuições tenham servido para alguma coisa, né, como são colocações para você levar aí para o seu futuro, nada para agora. A única pergunta que eu te fiz foi aquela mesma. Desculpa. Quero agradecer as colocações do professor. Tomara mesmo que Elis Gaga esteja orgulhosa de mim. Foi tudo por ela. Eu acho, e você, professor, falou, mas eu não citei aqui na apresentação, mas o professor Wendel está, sim, na minha monografia. Esse trabalho que ele falou, ele está presente. Então, acho que ele não devia se diminuir tanto, porque ele está aqui. Eu lembro que uma vez eu encontrei com ele e falei, nossa, eu usei um trabalho seu. Ele, nossa, esse trabalho deve ser milenar, que eu nem lembro de escrever. Eu falei, não, calma aí, professor, o trabalho está super bem escrito, como assim você não lembra? É um trabalho muito bom sobre o Quarto Concílio de Latrão, muito bom, eu usei, li, reli 500 vezes esse trabalho, muito bom. Sobre algumas fontes, realmente eu posso expandir mais, foi uma das coisas que a Marta me falou ao longo desses anos, e eu sempre fui tentando expandir mais e mais, mas eu sabia que algumas coisas tinham ficado de fora, e eu até agradeço porque vamos ver se esse mestrado sai do papel, então já tem até mais gente, já até deixei anotado, já posso até acelerar um pouco o processo da nova pesquisa de um levantamento bibliográfico. Falando sobre o Marcelo, o trabalho que o professor estava falando calma aí, tá do Marcelo Pereira Lima, ele tem uma tese de doutorado, né, o gênero da adultério no discurso jurídico do governo do Afonso X. Eu tive a ideia de falar do adultério, e aí eu falei com a Marta, e logo de primeira ela já apontou essa tese para mim, eu não conhecia antes de ter tido a ideia. E é uma tese que eu usei amplamente, porque aqui eu acabei não mencionando, eu tentei falar muitas coisas, e aí eu acabei não mencionando, para quem não leu o trabalho, né, só viu a apresentação. Eu acho, pelo menos o que eu tentei fazer de diferente, eu acho que o Marcelo acaba focando mais nas relações de gênero do que eu acho que eu tentei falar mais sobre a monarquia corporativa, que eu acho que se alinha mais até com a própria pesquisa da Marta, né, sobre história política. Mas eu posso estar falando besteira, mas foi a sensação que eu tive, e eu acho que eu bebi mais na fonte dele quando a gente fala mais sobre as análises de leis. Eu tentei fazer um pouco mais, não aprofundado, mas tentar abordar outras coisas, assim, se você... Eu não acho que precisa fazer isso, né? Mas no momento que a gente reflete sobre as leis, a gente tem... Eu bebo muito a fonte dele, mas eu tento misturar com outras fontes que eu fui encontrando ao longo do caminho. Eu acho, desculpa te interromper, mas é porque a gente está em casa, a gente pode, né? Assim, eu acho que você botou mais o pé, na história política que ele, por exemplo. Né? E essa é uma diferença bacana. E eu acho que isso diferencia de fato do seu trabalho, já justifica você fazer um trabalho usando a mesma fonte que ele, entendeu? Acho que você só tem que ter clareza disso, inclusive para justificar teu projeto. Entendeu? Para justificar teu projeto de mestrado. Então, olha, já tem uma tese sobre isso, mas o meu trabalho aqui, né, eu vou dar ênfase à questão da política, né, do casamento como um mecanismo de controle da mulher, né, e de atuação na sociedade. Né? Então, eu acho que essa é uma diferença, né, como você está colocando. Eu vou aproveitar também e interromper. Na verdade, né, quando fui lendo o material da Cris, eu fiz um comentário. No que o seu trabalho é diferente do Marcelo? Eu fiz esse comentário na correção dela, porque justamente é isso.
o trabalho do Marcelo vai para uma análise mais de gênero, né, as relações de gênero que se estabelecem, e o foco do trabalho da Cris é efetivamente no projeto monárquico. Afinal de contas, o que a coroa espera, né, dos seus súditos, tanto homens quanto mulheres, em relação à questão do matrimônio, como eles devem se portar, né, diante disso, como a coroa tem que, e por que a coroa regula isso. Né? Então, aí, viu, Cris? Pega a dica do Wendel, já tem a justificativa aí para o trabalho. Mas eu acho que é isso, eu consegui responder, eu acho que sim, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui no chat, né, que o pessoal foi colocando os comentários. Gabriel, vai botando aí, por favor. O pessoal bota boa tarde. Tem aí a Vitória, o Ricardo, né? Boa tarde, a Liz, o Yuri, Luiz Gustavo, a Lúcia, José Vitor, Isabel, Vitória Caroline, Isabel é minha mãe. Então que bom, minha mãe é orgulhosa, muito bem. Vitória Barros, Ricardo aí, Helena, né? Yuri e o Luiz Gustavo, ele fez uma pergunta, fez um comentário, né? E a gente vai tentar responder aqui como a gente puder. Eu gostei muito do que a Cristiana falou, do conceito de monarquia corporativa do Manuel Espanha, e pelo que eu entendi, houve um processo de institucionalização do adultério, do período pró-jurídico. Do privado para o jurídico. Do privado para o jurídico. Minha pergunta pode estar saindo dos assuntos medievais, mas queria perguntar se houve um processo parecido com este na América do Antigo Regime. É que a professora Daiane falou muito disso no período passado. Saiu um pouco de Idade Média, né? Mas, sim, é uma institucionalização, né? do adultério. A partir do momento que ele passa a ser algo que vai ser regulado pela lei, não quer dizer, gente, que o adultério não fosse algo regulado pela lei. Está regulado lá desde o direito romano, né? O adultério não foi um assunto trazido pelo fuero real. É um assunto que vai ser trazido em outros códigos. A diferença no que se refere ao fuero real é que ali, naquele momento, né, a coroa chama para si, com maior propriedade, o direito de legislar sobre uma prática que é considerada extremamente danosa para a sociedade. Né? Porque se você tem a perspectiva de que a sociedade é um corpo, então uma perspectiva de uma monarquia que está baseada, né, numa organicidade, o rei é a cabeça, o restante da sociedade é o corpo. Qual é a função do rei? É justamente liderar o corpo, tá? E, inclusive, garantir a saúde desse corpo. Então, o adultério, ele representa um dos maiores males que esse corpo pode sofrer, porque ele pode desregular as relações de parentesco que existem nesse corpo e que são as terminações nervosas, entende? São as veias, são as conexões, porque essas relações de parentesco é que conectam as pessoas numa sociedade como uma sociedade medieval. Então, o adultério é uma ruptura dessas vias parentais que são fundamentais para a integridade do corpo social. Por isso, a coroa tem tanta preocupação. A preocupação não é nem se o cara está pecando ou não está pecando. Pecar é problema da igreja, né? É ela que vai regular. A questão é qual pecou, ok, cometeu adultério. Quais são os males? Você não vai saber se quem está assumindo uma casa parental é de fato um herdeiro legítimo ou não. Tá? Você pode estar passando patrimônio para uma pessoa que é ilegítima. Tá? Você está rompendo pactos que foram feitos entre famílias, porque o casamento não era uma questão individual. Não é eu escolho casar com alguém. Tem a ver com toda uma tradição, uma pactuação que existe entre grupos familiares há anos. Então, se comete adultério, se comete adultério, é uma ruptura social.
Tá? Então, o Código definir efetivamente uma política jurídica mais efetiva em relação às punições voltadas para a questão do adultério. Tá? E provavelmente, como teve uma reverberação grande do fuero real nos séculos seguintes, porque a crise mesmo explicou, né? Em 1272 tem uma revolta, o Afonso X volta atrás, então ele não estabelece o código como sendo o código único, né? Ele não consegue a unificação, mas esse código se torna uma referência para toda a produção jurídica que veio depois. Então, você vai ter influência das partidas, do fuero real, do espéculo, nas bases do Estado moderno espanhol, né, do direito moderno espanhol. E isso tem a ver também com a forma como esse direito foi absorvido nas colônias, né, da América Latina. Então, tem muita influência, sim, tem a ver, tá? Luiz Gustavo, você viajou, mas não viajou tanto assim, não. E a Helena botou aqui, ó. Concordo com a fala do professor Wendel. Discutir questões de gênero é de grande importância para compreender mecanismos e práticas de poder, inclusive institucional. Sim, com certeza. Eu assino embaixo do que o Wendel falou. Acho que é por aí, né? É o caminho que a gente pode desbravar a questão das relações, né, socioeconômicas, políticas, que se estabelecem na sociedade medieval a partir dessa institucionalização, né, do casamento, e também a forma como o casamento foi sendo concebido, foi sendo transformado pela Igreja. Né? Então, o Wendel acho que acertou muito no seu comentário. Então, aí eu vou até fazer propaganda, né, para quem sabe conseguir novos seguidores para o Foucault, tá? Mas, né, as reflexões, né, que o Foucault faz sobre poder pastoral, que ele vai colocar esse poder pastoral, né, que é um poder aí que está, enfim, dinamizado pela Igreja, está na gênese para ele, né, do poder liberal do período moderno. Essa é a mudança, e eu acho que é por isso que o casamento é tão importante para a gente tem que estudar cada vez mais na Idade Média, porque o casamento sai da esfera do privado no mundo romano para ser uma preocupação dos poderes institucionais na Idade Média. Sim. Né? Da Igreja e das monarquias, como vocês têm mostrado. Né? Tem até uma tese da Cristine Cessa, que depois virou um livro, que está até publicado, sobre o episcopado da cidade de Roma, mostrando como o poder dos bispos, né, que se colocam cada vez mais como uma figura de autoridade pública, se alicerçam, né, ou se valem de questões que, no mundo romano tradicional, não cristão, eram puramente domésticas. Né? Ou seja, eram questões que eram do mundo doméstico, que era o caso do casamento. Era claro que era feito para fazer alianças, né? Mulher sempre foi commodity nesse sentido, né? As trocas e negociações eram feitas através das mulheres, mas essas questões eram domésticas, saem do âmbito doméstico para ganhar centralidade da esfera pública. Né? Isso tem muita importância para a Idade Média. Né? Então, acho que a gente estudar isso com essa interface tão forte assim, com a história política como vocês estão fazendo, eu acho que é muito frutífero, entendeu? Eu acho que o trabalho deixa de ser aquelas análises, às vezes, meramente discursivas, quase literárias, né? Para ganhar mais solidez, né? Para ser mais material, para parecer história mais encarnada, digamos assim. E também como o casamento sai da esfera, ele sai, entre aspas, né, da esfera do privado para o público, né? E, ao mesmo tempo, como há uma disputa em relação ao que é o público, né? Porque você vai ter a Igreja tentando definir
através do direito canônico, e aí a Carolina Guala trabalha bem nisso, né? A questão de como o direito canônico vai absorvendo esses elementos relativos ao casamento. A André e o Marcelo também têm um texto interessante, parceria sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, como o direito régio também tem que disputar com a igreja um campo de atuação. E é interessante que na lei que abre o título que a Cris abordou, né? Porque as leis são divididas, são organizadas em títulos. E aí a lei que abre o título é a seguinte: olha, casamento válido é aquele que é feito sob as normas da Santa Igreja. Ponto. Ok, então agora nós vamos tratar dos casos que efetivamente são práticos. Pessoas que cometem adultério, pessoas que têm filho fora do casamento. Então, o direito régio tem que regular também, é uma disputa, né, discursiva, né, e de esfera de atuação de poderes, aí que é bem interessante. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu queria de novo agradecer ao Wendel e Natália pela leitura. A gente inaugurou aqui uma prática que, como eu disse, a gente pretende manter no PEN UERJ. Por que a gente inaugurou essa prática, né? Porque na UERJ nós não fazemos defesa de monografia. A forma como nós fazemos a avaliação é através da entrega do texto. Os professores leem e dão uma nota. Mas eu acho sempre muito útil a gente ter esse movimento aqui, né? A gente fazer esse movimento de conversar, de discutir, de dar sugestões. Então, os próximos integrantes do PEN UERJ estejam preparados para essa nova prática. Cris, parabéns, tá? Faço minhas as palavras do Wendel, acho que tem tudo para você continuar com esse projeto, incorporando mais elementos da tua análise, né? Ficou um trabalho bem bacana, você cresceu muito durante esse tempo, né? Então tem que ter orgulho sim do seu trabalho. Como o Wendel disse, não é fácil. Se fosse fácil, você faria no primeiro período, né? Então, é difícil, envolve, né? Vai e volta, lê livro, né? Enfim, Lady Gaga está feliz, está orgulhosa, porque você deu conta do recado, tá bom? Obrigada, gente, mais uma vez. Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar? E qualquer coisa, sigamos a nossa jornada fazendo pesquisas do PEN UERJ. Quero só dar boa noite, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com você, com a Natália. Obrigado, Cris, pelo convite, foi um prazer. Eu também queria só agradecer também a presença de todo mundo, quem mandou parabéns aqui nos comentários, agradecer novamente a Marta, o Wendel, que foi parte da banca, o Rainha, que não está aqui, mas também fez parte da banca, e a Natália, por ter participado. Agradeço de coração a todos vocês, tá? Eu também agradeço a oportunidade de ter lido seu trabalho e aprender mais um pouco, né, com você, com o professor Wendel, professora Marta, as colocações que foram feitas aqui. E comemore, celebre aí junto da sua família, dos seus amigos, aqueles que estiveram ao seu lado ao longo da caminhada árdua, né, que as conquistas elas são feitas para a gente celebrar. Com certeza. Então tá, gente, muito obrigada pela presença de todos, até a próxima. Tchau, tchau.